Estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores e nós estamos aqui com a presença do vereador José Carlos Vicente e nós vamos falar com o vereador, não é isso? Prometemos essa entrevista, né, aqui a partir das 11 horas, estamos aí a postos, né? Não é isso? Bom, lembrando a todos vocês que nós hoje já falamos aqui sobre alguns pontos controvertidos e nós temos aí hoje algumas situações na cidade. Confesso que fizemos uma entrevista aqui com o prefeito José Luiz Nancy, fiquei encantado com a saúde, da forma que ele falou, e achei que nós estamos bem próximos das cidades avançadas. Agora, eu, felizmente, não tenho consumido a saúde de São Gonçalo, eu não posso falar nada absolutamente sobre isso. Mas então nós trouxemos aqui o nosso vereador José Carlos, é uma pessoa tradicionalmente política, conheço a família Vicente desde dos anos 70, quando eu vi o velho pai José Vicente caminhando pelas calçadas ali próximo do fórum, rodeado de pessoas, e aquela simplicidade, aquela humildade a toda prova, e com certeza isso nos alegra. Nós tivemos um dos seus irmãos que foi vereador em Niterói por muitos anos, presidente da Câmara, presidente da Câmara de Vereadores de Niterói. Tivemos o repórter, né? O amarelinho da Globo, né? José Alberto Vicente. E isso dá um envolvimento tão grande. E eu sempre tive muita liberdade com a família Vicente. E aquela admiração, aquela identidade de saber que são pessoas, uma família de berço, que quando se falava meu Deus, me falha o nome daquele bairro ali Engenhoca. Engenhoca, né? A gente liga, né? A José Vicente. Zé Carlos, você sabe que é uma satisfação tê-lo aqui e queremos falar com você sobre essa cidade de São Gonçalo, sobre a sua trajetória e como é que você está vendo tudo isso aí. E é uma satisfação tê-lo aqui hoje. Eu começo dizendo, dando meu bom dia a todos, começo dizendo o seguinte: eu só fico perto de quem eu gosto. E eu só estou perto entre amigos, mas amigos responsáveis, isentos na pergunta, que eu sei o talento de todos que estão aqui e a dignidade. Mas eu vou começar logo dando os parabéns a sobrinho, pelo que ele falou do prefeito. Eu vou dar a resposta a ele sobre o prefeito, vou falar sobre a Câmara e depois entro na Prefeitura. Porque a população precisa saber de muita coisa que não sabe, vai saber agora. O prefeito até hoje, nesses 2 anos e pouco, ele é cheio de defeito. Sabe para quem que ele é cheio de defeito? Para quem quer chegar ao poder. Porque 90% das pessoas que falam mal do prefeito falam mal exclusivamente porque querem chegar na Prefeitura ou na Câmara. Eu vou dar um exemplo aqui. Esses dias eu recebi um WhatsApp, um cidadão que já perdeu 4 eleições para a Prefeitura, para vereador, e que só anda com o pires na mão tentando arrumar um dinheiro na Prefeitura, dizendo que eu era um dinossauro da política. Que eu estava falando, eu estou num trabalho para ver se reabre o poupa-tempo. Que aquilo é um absurdo estar fechado. Aí um cidadão botou lá no WhatsApp: vereador, o senhor está mal informado, o senhor é um dinossauro da política. O poupa-tempo está sendo ocupado pela Secretaria de Saúde. Na onda de criticar, de contestar, esse cidadão não sabe que a Secretaria Municipal de Saúde está no prédio que foi da Estácio de Sá e que o poupa-tempo está vazio. Aí ele me chamou de dinossauro. Aquilo para mim foi um elogio. Porque Silvio Santos tem 89 anos, é o maior animador do Brasil. Doutor Drauzio Varela tem 80, já recusou 5 convites para ministro da Saúde. O Papa Francisco tem 83, é campeão em ação social. E Boni tem 80, ninguém entende mais de televisão do que ele. Agora, o prefeito comete um erro. Já falei isso, sou repetitivo, porque nós precisamos acertar isso. Comunicação. Aí eu disse na Câmara: o ovo da pata é melhor do que o ovo da galinha.
Mas a pata, quando bota o ovo, não faz barulho. A galinha não, é cocorococó, cocorococó. E o prefeito peca na comunicação. A população de São Gonçalo precisa saber o que está sendo feito. A população de São Gonçalo não sabe até agora que o Ministério Público emitiu um parecer oficial, o Ministério Público dizendo que está tudo bem no cemitério de São Gonçalo, que não encontrou irregularidade. E muita gente queria tirá-lo do poder dizendo que tinha irregularidade no cemitério. Primeiro passo, a população não sabe que São Gonçalo é uma das cidades mais pobres do estado do Rio. Nós éramos, nos anos 60 e 70, chamada de Manchester Fluminense. Nós tivemos mais de 120 fábricas fechadas, entre elas Fiat Lux, Romerino, Providência, Petroquímica, Eletroquímica, Metalúrgica, AIME, fábricas de vidro, fábrica de sardinha, estaleiro, fábrica de papelão, fábrica de cal, etc, etc, etc. Nós hoje somos uma cidade dormitório. Não temos emprego, mas o prefeito continua sem recurso, levando isso a cabo. E a maior obra do prefeito, eu sou repetitivo, porque para quem não quer ouvir a verdade, a gente tem que ser repetitivo. O prefeito hoje, a maior obra do prefeito hoje em São Gonçalo é manter o salário do funcionário em dia, para que ninguém precise ir para associações e porta de sindicato pegar uma Bolsa Família. Então, São Gonçalo não tem recurso. Não tem recurso. Não tem. Nós recebemos esse ano, 2018, 35 milhões de royalties de petróleo, tendo 1.250.000 habitantes. Maricá tem em torno de 250 mil, recebeu quase 2 bilhões. Niterói tem 500 mil, recebeu quase 2 bilhões. Assim fica difícil. Então, aqui, nós temos algumas coisas que daria para a gente resolver muitos problemas em São Gonçalo, mas não depende do prefeito. Não depende do prefeito. Uma hidroviária no Gradinho. O que aconteceria? Se nós tivéssemos uma rodoviária no Gradinho, uma grande parcela da população que vai para as barcas ficaria em São Gonçalo, aliviaria o trânsito em Niterói e o trânsito em São Gonçalo. E muita gente que faz compra lá pela Rua da Praia, pelo shopping, pelo Plaza, ali por baixo, faria as compras em São Gonçalo, nós aumentaríamos a arrecadação. Então, nós não temos uma rodoviária. Isso é culpa do prefeito Zé Luiz Nancy? Claro que não, ele está aí há 2 anos. E nós já tivemos 5, 6 deputados ligados a governadores do Estado. Ligados a governadores do Estado. Nós não temos um estádio de futebol. Eu vou levantar uma bandeira sobre isso. O Gonçalense e o São Gonçalo, quando tem que disputar uma partida de futebol pelo Campeonato Carioca, vai lá para o Alzirão. Vai lá para o Alzirão. O poupa-tempo está fechado. O hospital lá do Culubandê, está lá um escombro que ninguém fez nada. O Zé Luiz é culpado? A gente tem que dizer que foram os governadores que passaram aí. Mas nós temos esperança que o governador Wilson Witzel vai ajudar São Gonçalo. Ele foi muito bem votado aqui e o povo de São Gonçalo gosta dele. Zé Carlos, quando você falou do cemitério, acho que o cemitério é realmente coisa complicada, né? E eu acho que a quantidade de pessoas que são sepultadas é muito grande, tem que ter muita seriedade. Agora, havia 9 vereadores investidos nisso, esses vereadores estariam realmente vendo coisa que não existe, porque nós tivemos 9 vereadores assinando uma CPI. A CPI não vingou, porque o Zé Luiz tem a maioria. Quero mandar um abraço, acho que o prefeito está nos assistindo lá. Aquele abraço, Zé Luiz, você sabe a admiração que eu tenho por você. Nós estamos discutindo fatos e gestão. É completamente diferente, não é? Mas esses vereadores estavam vendo aquilo, bom, acabou sendo desmentido pela promotora que pediu um arquivamento. Que estava investigando há mais de um ano. Não, Mas ali que você acha que tem uma proposição política? Completamente, a gente tem que respeitar. Foi tudo político? A gente tem que respeitar. Sinceramente, eu ouvi aqui o Maciel, ele me trouxe gráficos de diferenciação, nós vimos aqui, diferenciação de arrecadação. No momento em que eles denunciaram, que houve uma subida vertiginosa. E isso, Zé Carlos, eu estou te perguntando que você é uma pessoa séria,
E você sabe que eu estou te perguntando isso, não é para render nem para um lado nem para o outro, mas para ser esclarecido, que isso deixa uma dúvida. O cara trazer um gráfico aqui no programa, né? Eu até publiquei esse gráfico, e esse gráfico não representa a realidade. Tudo bem, né? Então a pergunta que eu vou fazer é o seguinte. Olha bem a pergunta, é muito séria. Um deputado que não é de São Gonçalo chamou o prefeito Zé Luiz de ladrão e de vagabundo. A prefeitura já está entrando com uma ação judicial contra ele. Não sei se o senhor sabe disso. Isso não é discussão, né? Não É ofensa, né? É ofensa. Este deputado, que estava envolvido nessa situação aí contra o prefeito Zé Luiz, disse que os 18 vereadores que não assinaram a CPI levaram dinheiro. A Câmara está entrando com uma ação contra ele. Este deputado foi desautorizado pelo deputado federal Carlos Jordi, eleito com 210 mil votos, a não se meter em história que não diz respeito a ele em São Gonçalo. Não sei se o senhor recebeu, eu mando para o senhor depois a declaração do deputado federal Carlos Jordi. Então eu quero dizer o seguinte, pode fazer todo o gráfico, porque quem decidiu foi lá, o homem da capa preta. E meu pai tinha uma frase fantástica. Tem 4 tipos de pessoas que a gente não deve brigar. Polícia que faz o inquérito, juiz que dá a sentença, jornalista que forma opinião e mulher que tem sempre razão. Então, o Ministério Público bateu o martelo a favor do prefeito. Não sou eu, não são os 9, eu respeito o voto dos 9, são meus amigos, mas tem alguns vereadores, alguns colegas, que quando eles verem a galeria cheia, é aquela empolgação. Eles estão certos, cada um está vendo o seu lado político. Mas, olha, tem uma frase também que diz assim, as palmas de hoje podem se tornar vai amanhã quando o povo souber a verdade. Então, a verdade está aí. O Ministério Público bateu o martelo a favor do prefeito. Tá certo. Doutor Eliano, uma pergunta que você gostaria de fazer para o meu amigo... Eu gosto dessa explanação. Eu estou querendo ver o rosto mais do Zé Carlos na minha tela. Aí, Zé Carlos, você tem que vir para cá. Isso, Zé Carlos. Aí, agora bota... Não, aí. Agora puxa o microfone um pouquinho. Isso. Isso, para aparecer seu rosto aqui na tela. Apareceu? Pode falar. O dinossauro da política. Não, mas aqui. Eu gosto da sua explanação porque ela é histórica e é importante que a sociedade conheça isso. O que eu gostaria de saber, Zé Carlos? Eu vou fazer uma agora, se a gente tendo chance, eu vou fazer outra. Qual é a discussão dos vereadores que são base do governo, de proposta, se bem que isso não é bem função de vocês, a função é de pesquisar, melhor, de fiscalizar o serviço feito pela prefeitura, mas eu quero ir para o principal, que é as propostas para o crescimento dessa cidade. Você falou de várias indústrias que foram embora, mais de 210, salvo engano, que você disse, e a gente não vê uma proposição feita pelos vereadores no sentido de incentivo fiscal para trazer de volta, não as mesmas, porque essas já estão instaladas em outros lugares. Agora a última que foi, salvo engano, foi a Títulos Internacional. E a gente não vê uma movimentação para que retome, para trazer de volta as indústrias, as fábricas, os empregos para a cidade de São Gonçalo. Veja, isso é uma, mas ela não necessita mesmo só essa indústria, não. Acho que a gente pode trabalhar isso para outro lado, que seria também para o turismo, que eu acho que nós, São Gonçalenses, a cidade de São Gonçalo tem vocação para o turismo, mas isso é a opinião do Enzo. Doutor Enzo, 90% do problema de São Gonçalo gira em torno da segurança. Perfeito. Primeiro, ninguém investe onde corre risco. É uma verdade. Um dos principais... Quantas fábricas foram fechadas por questão de segurança? E quantos barzinhos que funcionavam até meia-noite, ele vendia mais 2, 3 caixinhas de cerveja, ele 11 horas, quando tinha 200, 300 reais na caixa, ele vinha ser assaltado. Ele passou a fechar 6, 7 horas, 4 horas antes. Aí mandou um funcionário embora. Mas isso não é em São Gonçalo, não. É em todo o Brasil. Verdade. A questão da segurança é principal. Segundo, eu fiz um projeto, revitalização do comércio de Neves. O que eu queria? Neves era um polo industrial fantástico. O polo industrial era o mais forte daqui. Da cidade. Hoje é um bairro mal assombrado.
todo largado. Todo. Eu fiz um projeto de revitalização do comércio de Neves. O que consiste? O que consiste? O cidadão que abrisse o barzinho fechado, desse que aquilo lá com uns combos, Sim. que ajeitasse aquela frente, ele teria uns determinados anos de isenção de pagamento de imposto. Mas ele teria que ter um empregado com carteira assinada. Para poder... Certo? E quem instalasse uma fábrica ali, nessa região, do Barreto até a Gradim, teria 5 anos de isenção. É a maneira que nós temos. Segundo, eu fiz um documento, eu e os 26 vereadores, eu redigi, já entreguei ao governador através do doutor Laci Camargo, com 17 propostas para São Gonçalo. Vou dizer algumas. A Secretaria de Cultura nos apoiar para a abertura do teatro. Nós não temos recurso. Não adianta. Muitas vezes eu tive vontade da bicicleta ao neto e não tive dinheiro, e qualquer um aqui pode ter acontecido isso. Verdade. Não é verdade? Aquele hospital lá de Culubandê, largado lá. Olha só, já 2 coisas, hein? Violência, 3. O poupa-tempo, abertura, 4. São 17 coisas que nós pedimos. A instalação, a fundação de um colégio militar em Tenente Jardim, onde funciona aquele CIEP lá. Olha só, hein? Então nós fizemos diversos pedidos. As estradas estão abandonadas, as estradas que dão acesso a São Gonçalo. Entendeu? Então, se o governo do estado nos ajudar, não nos ajudar, é difícil nós sairmos dessa situação. Mas o mais importante desses 17 itens, que eu vou mandar para o senhor a carta que eu entreguei ao governador, seria um estudo para que nós arrecadássemos mais royalties. Porque não é possível essa situação que nós vivemos. Recebemos 35... Perdemos as Ilhas Redondas para o Rio de Janeiro. Perdemos tudo aí. Só ali era uma fonte. Aliás, começou tudo errado aqui quando trocaram Neves por Itaipu. Esse foi o primeiro passo para o declínio de São Gonçalo. Isso foi feito no governo Amaral Peixoto, na década de 48 a 50, mais ou menos. Aí começou tudo errado. E uma coisa que eu faço questão de falar aqui é sobre a minha Câmara. A Câmara que eu pertenço a 3 mandatos e meio. O que eu vou dizer aqui? Aproveitando isso, o nível é melhor do que a do passado? Não tem nível. Não tem nível. Essa questão não, o nível que eu disse, eu posso ter colocado mal. Posso ter colocado mal. Mas o apetite de acertar, de projetos novos... Todos eles, os 27, são bem intencionados, trabalham muito. Você quer ver? Eu não disse isso sobre a prefeitura, eu vou dizer aqui. Nós acabamos de ganhar uma câmara mortuária lá, no hospital. Isso há 30 anos o Gonçalves Pé. Foi uma luta diária do vereador Lecim. Foi uma luta diária. Qual hospital? O pronto-socorro aqui vai ter uma câmara. Vai ter uma câmara agora, que não tinha. 30 anos esperando. Lecinho lutou muito para aquilo. Mas não é só Lecinho que luta, não. Todos os 26 trabalham. Agora, de quem que os 27 recebem crítica? De 90% de quem é candidato a vereador e quer estar na Câmara. Entendeu? Porque todo mundo tem uma visão que vai chegar lá e vai ficar rico. É a grande história. Todo mundo tem essa visão. Aí, eu gosto de conversar com eles, sem Google, sem internet, sem computador, é aqui. Eu vou dizer a eles conhecem como é que está a vida de Rezada, que foi vereador, é borracheiro ali em Santa Catarina. Ele conhece a vida de Ivanildo Lima, como é que está? Dirige um carrinho de som na rua. Ele conhece a vida de Henrique Neto. Chimbica. Ele conhece a vida de Zé do Portão. O nome já diz, está com uma loja, faz portão lá no Jardim Catarina. Ele conhece a vida de Getúlio Lima, que trabalha numa lojinha de material de construção. E eu diria aqui, ele conhece a vida de Paulo Avelino, de Gessi Costa. Vê quem entrou na Câmara como está a vida. Então eu gosto de conversar. Não adianta esse negócio de acusar. Eu não falo mal de ninguém, sabe por quê, Nelson? Porque eu não sou dono da verdade. Só tem um dono da verdade. Aquele lá de cima. Então eu não falo mal de ninguém. De oposição, de situação, nada. Eu entendo todo mundo. Todo mundo eu entendo.
Sabe por quê? Eu não falo mal de ninguém, porque é difícil eu governar minha casa com 4 pessoas, cada um pensa diferente. Como é que eu vou querer impor a 210 milhões de brasileiros que pensam igual a mim? Ô, Zé Carlos, eu quero deixar esclarecido que as pessoas às vezes exploram muito, às vezes, o que a gente fala aqui. Então, quando eu perguntei o nível da agora, eu perguntei mal, porque o certo é o seguinte, eu queria saber se o apetite hoje, você acabou respondendo, desse jovem, quer dizer, houve uma renovação, houve um número, aumento de cadeiras, se realmente responde melhor do que a da gestão passada. Mas, Sobrinho, pode fazer uma pergunta aqui, meu amigo José Carlos. Eu vou só completar. Sim. Eu escuto toda hora aí as pessoas dizer a Câmara será renovada totalmente. Pode marcar. Pode marcar. 60% hoje dos vereadores estão reeleitos. Esse percentual vai subir. Ah, mas por que você está dizendo isso? Porque tem muita gente que fala o que quer que aconteça, não o que está acontecendo. Vou dar um exemplo. Na eleição passada, qual foi a renovação da Câmara? Em questão de voto, praticamente nenhuma. Como? Se Marlos fosse candidato a vereador, não perderia a eleição. Ganharia. O Diego, se fosse candidato a vereador, não perderia a eleição. Seria reeleito. Marcelo Drummond, se fosse candidato a vereador, não perderia. De Jorge, se fosse candidato a vereador, não perderia. E Ricardo Pericá não perderia. Agora vamos ver quem perdeu. Fábio Fará teve mais votos que 10 que estão lá, escolheu o partido errado. Mariola teve mais votos que 10 que estão lá, escolheu o partido errado. Alex da Agência teve mais votos que 10 que estão lá, escolheu o partido errado. Tem mais gente. Cici Maldonado teve mais votos que 10 que estão lá, escolheu... Quer dizer, as pessoas falam sem saber o que está falando. Esse é um grande problema. Esse é o raio-x. Sobrinho. Em falar em política, eu estou na política, quer dizer, claro, a parte acompanhando, bem antes de você ser vereador. Exatamente. Eu quero buscar um direcionamento com relação à cultura. A gente viaja por várias cidades do interior, vamos até o estado do Rio de Janeiro, e a gente vê a cultura com uma outra dimensão. Cuidado dos seus governantes, etc. Ali mesmo em São Pedro da Aldeia, tem um teatro super lindo e funciona. Aqui em São Gonçalo, a cultura nunca foi devidamente levada a sério. Né? Sinceramente, eu não sei porquê. Nós temos aí o secretário de Turismo e Cultura, né, que é um amigo nosso, gente da melhor qualidade, mas nunca, na minha visão, nunca o imaginei assim como um cara realmente afeto à cultura, né? Um cara que... Então é aquela tal história, colocar o elemento no lugar certo. O Ney tem inúmeras qualidades, mas eu acho que na cultura não está. Até porque também não quer dizer que a culpa seria exclusivamente dele. A Casa das Artes está lá entregue à própria sorte. E nós temos o teatro ali, que foi construído ao lado da prefeitura, que aquilo ali está uma interrogação. Está entendendo? Falam inúmeras coisas, várias coisas. Eu gostaria que o vereador destrinchasse para a gente, para a nossa população, qual o segredo, sabe? O que é que está enterrado ali, que aquele teatro está tudo fechado, tudo, sabe? E não sai do papel. Porque nós temos grana ali, nós, a população gonçalense, tem grana enterrada ali. Como é que fica isso? O que é que o senhor diria para... Aquilo ali... Nosso... Meu amigo Zé Carlos Vicente, você vai responder o meu amigo Sobrinho sobre lá a cabeça de cavalo enterrada lá no teatro, depois do intervalo. É com você, Francisco. Aqui, a próxima agora ele vai te avisar com 5 minutos, que é para dar tempo para todo mundo se despedir. Eu ia falar também, negócio de comunicação. Eu queria falar da Câmara um bocadinho. Aqui. Uma história que vocês vão saber. Eu queria, tá? para não eu não quis alongar, porque me alongar. Comentando aí, fazendo perguntas. Porque olha só, Eu tenho que fazer de tudo. O Carlos Lacerda costumava dizer o seguinte: se você faz, não diz o que faz,